não tinha visto ainda um combo de atuações. Eu tomei um susto com esse negócio que apareceu agora, hein? O que foi? Não é. Eu não vi. Não é o Milton. A Lacarilli. Não é o Milton. É o seguinte, há muito tempo não via um combo de atuações individuais tão ruins do Flamengo. Tão abaixo do Flamengo. É exagero, porque se a gente pegar... Nem o Arrascaeta foi bem hoje. Arrascaeta, talvez o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro foi mesmo. Né? Mas Arrascaeta... Nossa, João Gomes e o Thiago Maia que vinham muito bem. Os dois que vinham muito bem. Errando passes bobos. Acho que a gente pode elogiar o Pablo que estreou. Uma estreia positiva. Mas aí, como você mesmo já falou anteriormente, né, assim, a vitória do Atlético Paranaense. Por que eu estou falando isso? Porque durante a semana, o Atlético Paranaense, esse sim, jogou com o Bento contra o Tocantinópolis. Isso. O Bento, goleiro titular, foi o único que jogou. E aí, Marlos, Vitor Bueno, eles fizeram os gols e o Flamengo se desgastou. Então, o Flamengo teve um Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo depois vai pro Chile jogar contra a Universidade Católica. Mas o Palmeiras, o Flamengo poupou alguns jogadores, né? Davi Luiz não jogou, Davi Luiz foi poupado. Então, mas Felipe Luiz no banco. Precisava poupar. Precisava poupar. Mas vamos lá, poupando, o time em campo não podia ter feito melhor? Foi abaixo, mas eu acho que... falando de atuações individuais. Então, mas eu acho que quando o nível de combustível está mais ou menos igual, você vai falar assim, não, aquele ali sobressaiu, aquele outro. Mas hoje o nível de combustível estava muito diferente. O Atlético Paranaense se preservou para o jogo de hoje. Uma semana só pensando, eu preciso ganhar do Flamengo, tem que ganhar do Flamengo, é meu jogo em casa. A gente está desprezando que o Atlético Paranaense não tinha vencido ainda no campeonato e que precisa vencer. A gente está desprezando a dificuldade que é jogar lá. E o Flamengo já passou alguns, no ano passado inclusive, passou alguns sufocos lá. Mas ainda na composição do cenário, que a gente consiga mostrar atenuantes, sim, né? Foi difícil ver o Pedro jogar. Então, foi difícil, não é assim, né? Então, obrigado pelo gancho. O gancho é do Fluminense. Não, é Ganso. Ganso, aqui Paulo Henrique Ganso, que jogou hoje, inclusive, na derrota do Fluminense para o Inter. Pedro. Pessoal que cobra o Pedro, cobra o Paulo Souza de escalar o Pedro. Pedro teve até então 34 minutos com o Paulo Souza. Foi. Hoje... O tempo todo. Teve o tempo que quis. O pessoal que cobra a presença do Pedro hoje entendeu por que ele não é titular? Eu acho que foi um jogo diferente para ele. Eu até, essa coisa das atuações individuais, estou muito atento a isso porque dei as notas para a Bola de Prata. Isso. E eu acho que o problema não foi especificamente individual, foi o coletivo que não funciona, que de resto é o que a gente cobra do Flamengo há muito tempo. Tá. O Pedro até nem achei uma das piores atuações, tentava ali, tentava se mexer, coisa que é muito cobrada dele, né? Mas realmente ele não fez o que se espera. Ele foi abaixo dele mesmo. E acho que hoje nem poderia fazer, porque houve problemas outros, né? Você pega o Lázaro e o Marinho, eles jogaram muito tempo ali trocados, onde não se sentem à vontade. Paulo Souza demorou para mexer nisso. Em termos de notas, já que a gente falou de atuação individual, uma das maiores notas que eu dei foi para o Carille, porque a gente dá nota para técnico. Eu acho que mais do que ter eventualmente faltado Paulo Souza, hoje sobrou Carille. Hoje é o jeito do Carille jogar. Ele está moldando esse time do Atlético com o que ele já mostrou de melhor. Essa questão de não dar espaço para o adversário, de uma marcação que incomode, de ser também muito atento nas saídas de bola, porque o Atlético ganhou com um gol de pênalti que na hora eu achei muito mais que tinha sido do que... Cada vez que eu vejo, eu acho que é menos pênalti, mas não foi só isso. Para mim não foi. Não foi só isso. O Terans, que foi para quem eu dei a melhor nota, jogou muito. Enfiou bolas ali que poderiam ter deixado o Atlético na condição de um segundo gol. Então hoje, mais do que em outras vezes que a gente cobra o Flamengo, às vezes individualmente, às vezes coletivamente, e hoje eu estou colocando o coletivo acima mesmo do individual, eu acho que coletivamente a coisa não funcionou e prejudicou, por exemplo, o Pedro, a bola não chegando nele. Hoje eu vejo muito mérito, também pelo que o Marra falou, né, pela preparação atleticana para esse jogo, muito mérito do adversário.
Hoje foi um adversário daqueles de complicar a vida do Flamengo. E precisava jogar, né? O Atlético Paranaense precisava jogar. Porque a gente fala muito isso, por exemplo, do Palmeiras, né? Dos pontos que o Palmeiras perdeu. A situação do Atlético era semelhante, era pior. O Atlético era um dos zerados nesse campeonato. Sim. Agora só tem o Fortaleza, mas o Fortaleza é um caso à parte porque joga menos. Agora nem vai jogar com o Ceará. Só 1º de maio. Né? Mas o Atlético precisava muito dessa vitória e fez por onde consegui-la. E o Pedro é um jogador que precisa estar em movimentação constante. É o cara que tem que ter continuidade. Dia desses discutimos aqui, né? Discutimos nós aqui, eu estava em casa acompanhando. E quando eu fico em casa, às vezes, vou contar para vocês aí, ó, é meia-noite, carnaval, tá? Às vezes eu fico em casa, eu corneto os caras que estão no ar. Eu falo, tá ali, aquele ali. Corneto os nossos, inclusive. É isso que eu estou falando, é os nossos, corneto sem contar quando eu mando, né, mensagem pro cara, cornetando pro cara. Mas brincadeira. Falamos um dia desse aqui do Pedro, né? Ficaria, não preferia ficar, teria que ir embora. Daqui um tempo eu acho que vai ter de ter uma definição em torno dele. O Pedro é aquele cara que precisa estar em atividade. Eu sou dirigente, é uma outra história. Como eu não sou, é fácil dar opinião, né? Mas quando passou aí, teve oferta pelo Pedro, eu que não sou dirigente, eu venderia, né? Mas o dirigente eu sei que bate na cabeça dele. Fala, bom, primeiro, o Flamengo não precisa de grana. Sim. Segundo, vai que eu reforço um adversário. O rapaz explode no time adversário. Como é que eu vou ficar? É a cobrança da torcida. Mas o Pedro, daqui a um tempo, acho que ele mesmo vai pedir uma definição, porque é o jogador que precisa ter movimentação. E o Paulo Souza já deu a entender que, a não ser em alguns momentos muito mesmo necessários, vão jogar Pedro e Gabigol. E a gente não vai discutir que o Gabigol é o titular indiscutível desse time do Flamengo, né? E é nisso que vocês também ressaltaram. Hoje, além dele estar meio enferrujado, modo de dizer, né? Tem atuado pouco, o time não foi bem. Então, eu fiquei curioso quando o dirigente Antero falou que talvez vendesse. E o dirigente Antero do outro clube compraria naquela ocasião? Com aquela grana toda? Não. Também não. Eu ia tirar do bolso. Também é muito dinheiro. Era um pouco aquela coisa do desespero de que dá uma resposta para a torcida. Porque a gente está falando de um outro Pedro, né? Era um Pedro que justamente todo mundo reivindicava porque ele tinha poucos minutos e fazia muito com aquele pouco que davam para ele. Ele entrava e metia gol. E ele era um injustiçado. Mas depois a gente está percebendo que hoje ele precisa de continuidade. Então, mas por que mudou? Essa é a questão. Por que tínhamos aquele Pedro, muito bem lembrado aqui pelo professor, dava 5 minutos pro Pedro, ele metia uns, deixasse fazer a bola. Ele era o outsider, ele era aquele que está por fora, entra, vai lá, passou a ter um peso, uma responsabilidade maior. Talvez. Assim, esse cara aqui resolve. Aí talvez. Agora, o Pedro teve 2 situações extra-campo na vida dele, assim, que... Olimpíada, que ele queria ter ido, né? Ele já não tinha ido para outra porque se lesionou, foi uma frustração. E nessa não foi porque o Flamengo não liberou. E o Flamengo, ok, como clube está no direito, eu não estou nem criticando, estou falando de uma situação, né, de expectativa do jogador não foi. Ele precisava e tal. Aí vem essa história do Palmeiras. Ele seria titular no Palmeiras muito possivelmente, não sei também, enfim, mas possivelmente seria titular. Não, seria contratado para ser titular. Para ser titular. Você não vai, seria depois é outro papo. Grana violenta para trazer o Pedro, isso é uma opção. Não é só para somar. Ele vinha para o lugar do Luiz Adriano. Exatamente. Aquele antigo lugar do Luiz Adriano. Exatamente. No time titular antigo. Será que essas coisas mexeram, dá aquela... E aí entra um treinador que deu pouca minutagem para ele, criou uma expectativa de que ia dar mais minutagem, deu menos tempo para ele em campo. Será que tudo isso mexe, Mário Marra? Pode ser. Pode mexer, eu acho que, mas eu não tenho essa resposta. Claro. Eu acho que a impressão bola para frente. O problema está mais com o Pedro ou o problema está mais com um esquema, uma situação? A alegação é legal o Paulo Souza que ele fala o porquê. Sim. Ele não fica com muitos rodeios. Ele fala assim, olha, eu quero mais movimentação. Ele cobra o porquê, né? E aí, mais movimentação? Você tem coragem de falar que ele está errado? Se o Pedro tiver mais movimentação, vai ser bom para o Pedro. Vai ser bom para o Pedro. Acho que ele não evoluiu nisso, porque essa cobrança da movimentação já foi lá atrás na chegada. Ele já falou, é um jogador um pouco estático, ele até falou isso, né? E tal.
não é... Mas para você dar movimentação, para o que ele tem que mostrar no treino essa movimentação e aí vai para o E ele vai ter que fazer, sim. Então, se ele tiver mais movimentação, se ele buscar mais mobilidade, tudo, vai ser bom para o Paulo Souza, vai ser bom talvez para o Tite, vai ser bom se ele sair do Brasil de novo, se ele tiver uma outra oportunidade, vai ser bom para o próximo técnico, resumindo, vai ser bom para ele. Eu acho que quando os técnicos falam algumas coisas, às vezes a gente fica reativo. Mas o Pedro, ele faz muito gol, tá? Ok, se ele se movimentar, pode ser que ele faça mais. É uma coisa assim, eu não consigo achar que está errado. Eu acho que talvez hoje a falta de tempo obrigue o Pedro eu preciso entrar e vou resolver. A bola tem que chegar, eu vou meter gol. E aí não consegue. Foba, né? Eu me sinto humanamente incomodado em cobrar o Pedro por causa desses 2 episódios, porque tem episódios outros, né? A história do Pedro é a história de um cara que está convivendo pacificamente, não passivamente, mas pacificamente, sem criar caso com essa história da reserva, há quanto tempo? Há quanto tempo nós estamos falando disso? Sim. Coloca o Gabigol no lugar sabendo que tem status de titular. Então, coloca o Gabigol. Já pensou o que seria o tamanho dessa bomba? Então, essa é uma parte da história. A outra que o Marra falou é o seguinte, Marra, eu começo a temer que o Paulo Souza insista demais em colocar a peça quadrada do espaço redondo. Sabe? Quando ele bota lá o Marinho. Aqueles desenhos. Tem o triângulo. Tudo bem, eu acho ótimo. Vai dar problema. Eu acho ótimo quando dá para você fazer essa adaptação. Mas se ele quer um Pedro menos estático, se ele quer um Marinho jogando do outro lado e de outro jeito, se ele quer um Everton Ribeiro rendendo na lateral e deixando de usar o que o Everton Ribeiro pode dar para ele no lugar já melhorou, né? Mas isso já melhorou. Tudo bem, mas tudo isso faz parte de uma história. Você está chegando no ponto nevrálgico. Então, como é que faz? Né? Não é só o Pedro que tem que ser outro Pedro. Então, ele quer outro time, outros jogadores, outro mundo. E aí também está na hora de alguém chegar e falar assim, a vida não é, com todo respeito, a vida não é como o senhor quer. A vida é como ela é. E a vida lhe dá coisas boas. Lhe dá um Everton Ribeiro onde ele se sente mais... A vida como ela é, Nelson Rodrigues, aliás. Então tem os 2 lados da questão. Claro que é muito legal. Um Pedro mais do que o homem de referência, eu também quero. Mas será que isso é possível? E quando você cobra tudo isso de um time inteiro e fica falando que o time é que não está entendendo o que você quer, tem que ter um pé no freio nisso aí, né? Que eu acho que aí a comparação era o Gabigol, né? O Mano Menezes uma vez falou isso, hein? No Flamengo, você lembra? Sim, é verdade. O time não entende o que eu quero. Foi aí que ele saiu. Foi aí que ele saiu. Fala, Marcos. Não, é que eu acho que aí qual é o modelo? Se ele está jogando com um atacante lá, né? Ele justifica falando assim, o Gabigol me entrega isso. E entrega. O Gabigol entrega a movimentação, vai para o lado, dribla e volta. Assim, então, acaba que é aquilo que a gente falou anteriormente. É incontestável. É uma pena, porque a gente sabe que o Pedro é muito bom. Mas, para alguns jogos... E hoje até teve isso, mas para alguns jogos, eu acho que os 2 vão jogar juntos. Sim. Porque o Gabigol, ele já fez isso em campo, né? O Gabigol do lado do Arrascaeta. Você já imaginou que inferno? Você, volante, você, zagueiro, entendendo que tem Gabigol e que tem Arrascaeta e que tem um Pedro ainda para lá em Minas, às vezes a gente falava, para uma rebarba, para um rebote. Eu acho um inferno pro zagueiro. Eu acho um inferno pro... Você acha que vão ficar com frequência Pedro e Gabigol? Com frequência não. Eu acho que em alguns jogos. Eu te falei, talvez em algumas circunstâncias especiais. Bem especiais e raras, poucas. Logo que ele chegou, ele pôs mais, né? Depois, aí já abandonou essa... Hoje mesmo tivemos por quanto tempo? Não, acho que uns 25. Porque o Gabigol entrou no segundo tempo. Mas ali o time ficou muito bagunçado, né? Porque aí saíram os volantes e aí ficou o compartimento. Exato. A turma da defesa e a turma do ataque. E tentando fazer a bola chegar. Até cria volume, né? Mas é o tipo de situação que hoje a gente imagina os 2 juntos. Sim. Porque a grande sacada é a seguinte, ele não curte essa ideia do homem de referência. Aqui, tem anotações aqui. Ele não gosta dessa ideia, não é o jeito que ele prefere jogar. O técnico, fosse o Filipão, tinha lugar para o homem de referência. Teve até com o Davidson, que não é Pedro. Por que não o Jardel do Filipão, né? Olha, o Paulo Souza... Diga. Não, é que eu falo assim, eu tenho marcado aqui no meu... No meu Alfarrábios. iPad,
Deixa eu ver até qual é iPaper? o nome dele, qual que é? O que é? Pop Dance? Polydance. Não. Esse é o seu notebook. É o seu aqui, notebook. Ó. Então, olha aqui. O Flamengo começou hoje contra o Atlético Paranaense uma série de jogos fora de casa, né? Sim. E começou com derrota. Depois tem a Universidade Católica, não é isso? Libertadores. Aí tem Altos. Entender minha letra é difícil, hein? Complicado. Difícil. Lá no Depois tem o Tajeres. Isso. São 1, 2, 3, 4. Aí tudo bem, tem o Botafogo e aí tem o Ceará, acho que é fora. O Botafogo... É fora. O Ceará é fora. Então é uma sequência importante que o Flamengo tem. Não é difícil, hein? O Altos é o tipo de jogo que vai ter que poupar muito. Porque tem a volta, né? Você tem a possibilidade. Se complicou, tem a volta. Mas sabe uma coisa interessante, que até nós falamos no Sport Center de ontem, nem lembro mais, dessa maratona de fora de casa. Então, se puder tranquilizar o torcedor do Flamengo, tem o contrário. A partir do dia 17 até 5 de junho, ele só joga em casa, ou só joga no Rio. Universidade Católica, Altos, Goiás, Sporting Cristal, né? Fluminense, não é mandante, mas... Sim, aí é uma pedra no sapato. Não, mas tudo bem, mas não viaja, né? E Fortaleza. Então vai ficar 3 semanas no Rio de Janeiro. Evita o desgaste. Ajuda. Isso é importante. Joga muito. E só uma coisa, esses jogos fora, essa sequência aí, são adversários, como diria o outro, ganháveis, hein? Ganháveis. São. E assim, claro que entrar em avião, descer, etc. Sim. Mas não mas dá para dar uma são viagens administrada aí. também difíceis. Você vai do Rio para Santiago, vai direto, vai do Rio para Buenos Aires, vai do Rio para Teresina e tal. E dá para conseguir mas pontos tem dois aí. clássicos aí, né? Paulo Souza falou, vamos lá. Fala, Paulo. Variantes várias situações que nos condicionaram, com certeza, condicionaram-nos, até porque nós entramos bastante bem no jogo. Os primeiros 10 minutos penso que foram bem conseguidos, e dentro da sua pergunta, não só criámos pouco, como também o nosso adversário criou pouco. Ou seja, acho que foi um jogo bem equilibrado, acho que o resultado correto deveria ser bem um empate, pelo pouco volume de criação das duas equipas, porque é um jogo bastante difícil. Acho que nós inicialmente, sobretudo pelo nosso corredor esquerdo, produzimos logo bastante nos primeiros 10 minutos, com um posicionamento do Pedro, ou seja, um ponta de área. Procurámos, sobretudo, ter largura. Nós tivemos muita dificuldade em executar, precisávamos sempre de mais tempo para haver um maior controle derivado às próprias condições do terreno, que são completamente diferentes, ou seja, o controle sempre um pouco mais longe, ou sempre a quicar a bola, que permitiu o nosso adversário sempre poder pressionar. Como lhe disse, não sou eu que devo de analisar. Em termos gerais, aquilo que eu falei do jogo do Palmeiras, ou seja, em relação ao nível, hoje é completamente diferente. Acho que o nível teve personalidade, acompanhou bem o jogo, praticamente todos os seus lances foram convincentes nas tomadas de decisões, por isso acho que teve ao nível deste jogo e dar-lhe os parabéns. Tá dando os parabéns para a arbitragem. Ele deu uma criticada no jogo contra o Palmeiras na arbitragem. Aliás, o Abel também criticou. Agora tá tudo certo, mas aqui, ó, pênalti polêmico. Segundo o Paulo Souza, então foi tudo bem. Eu achei que não foi pênalti. Então, mas eu acho que o Paulo Souza, a visão do campo, porque eu, por exemplo, estava super tranquilo em relação a esse pênalti. Na hora do jogo, não vi contestação nenhuma. Aí, fui na casa do meu pai, meu irmão falou assim, puxa, mas você achou que foi pênalti? Eu falei, você acha que não foi? Não foi. Aí fui ver de novo, cada vez que eu vejo, eu acho que é menos. Como o Paulo Souza tinha a impressão de campo, de momento, eu acho que é o tipo de pênalti que talvez, ao ver na televisão, ele Na sua casa você achou uma coisa, na casa do seu pai você começou a achar outra, você chegou aqui já pensando de forma completamente diferente. Cada vez menos. E quanto mais... Deve ter sido na casa do Carille, por exemplo. Sabe que os caras... A casa do Carille é perigoso. É pênalti, né? Lá foi pênalti. Tem o Milton também, né? Na casa do Carille.
Claro, a família dele considerou que a foi família pênalti. do Garilli. Não foi? Oi, claro. E tem aquele amigo do Antero, que é o Milton. Milton. Não, eu tô falando do treinador mesmo. Do treinador. Foi pênalti ou não foi, Mário Marra, pelo amor de Deus? Salva. Eu também acho que não foi, não. Ali é aquela história, assim, tem o VAR, né? O cara do VAR enxergou alguma coisa, o Klaus também. Eu acho que eu não consigo ver o Isla batendo ali. Eu acho que se bateu, se encostou, aí vai ter o tombo e ali, assim, na velocidade, mas eu não consigo ver. Eu acho que ele caiu. E aí, o Antelito? Eu tô com o Zelt, assim, cada vez que eu vejo, fica com menos impressão. Agora, pode ser que apareça uma imagem daquelas que sempre faz a gente passar vergonha depois, né? Júnior Baiana na Copa. mas tudo bem. Que é um cara que tá lá filmando ali atrás, né? Bota numa rede social, você pega o cara no maior agarrão. Mas é curioso como não houve a grita contra o Pedro. Né? Pois é. Nem no momento, Porque, em geral, nem posterior. Em geral tem isso, né? O Não é? jogador... Teve hoje um jogo que eu fiz, já até esqueci, tá vendo? Verona e Sampdoria. O cara fez um Jogão, pênalti. Foi. Empate, né, Antero? Hã? Empate. Foi 1-1. Não é jogo ruim, velho. Ah. A gente fala que não tem erro. Durante a transmissão mesmo a gente falou. Mas, assim, foi um pênalti para a Sampdoria, feito pelo Gunther. Um pênalti que você olha e fala meio estranho, mas o cara baixou a cabeça, saiu. E já é um sinal, né? Que o cara fala, não, eu fiz uma bobagem. Porque quando não é mesmo, você vê que jogador, tirando aquela de cara, sempre faz um pouco de pressão no árbitro, mas quando é aquela coisa injusta, que você vê que os jogadores vão... Indignado, né? Quando quer ficar quietinho, que ele fala assim, eu acho que eu fiz. O Isla ameaça reclamar, mas pouco, né? Muito Reclama, pouco. Não fez Mas aquele acho que aí barulho também é o todo, não, perfil do Klaus, que não permite muito, né? Assim, aí o cara já baixa a cabeça. Bota ordem no barraco, né? O prof, pra gente fechar o Flamengo e pro Galo, ele falou ali na coletiva, o Paulo Souza, que o empate seria o mais justo. No jogo passado, o Paulo Souza empatou com o Palmeiras e disse que o mais justo seria o Flamengo ganhar. Agora ele perde e diz que o mais justo seria empatar. Tá na hora de dar mais resultado e menos releitura. Menos releitura. Ele tem razão ou mais ou menos? Mais ou menos. Porque eu não acho justo com a produção do Atlético Paranaense. Isso que ele falou. Talvez até em relação ao time dele, e ele fala, né? Não, as duas equipes criaram muito pouco. Se esperava que o time dele, principalmente, criasse mais. Não tem que ver se a outra equipa criou menos ou não, tem que ver a dele, né? Olha o seu. É essa a questão. Eu acho injusto com o Atlético Paranaense. Ele pode até ter razão sobre a ótica, eu ia falar rubro-negra, mas as duas óticas são rubro-negras, não. A ótica do Flamengo, ele pode ter razão, mas não pode excluir o Atlético dessa história e o que o Atlético rendeu hoje. Sim. Principalmente em termos defensivos, quando o negócio era segurar o resultado de uma maneira bem consistente. Vamos fazer o seguinte, tira o H agora dessa palavra e vamos pro Mário Marra. Agora sem H. Sem H. Não é mais o Atlético. Não é mais o Atlético, agora, é o Atlético. 2-0, sob controle. Claro, tem o mérito do Curitiba, a gente vai falar sobre isso. Sobrando, né, no primeiro tempo. Controle do jogo. E de repente toma um empate em casa, um tropeço que não estava na conta. Mas a justiça seria o Igor Paixão tá aí, né? O principal jogador da partida, disparado, talvez, sim.